tentando fazer Tava você... inspirado hoje. Ele tá tentando fazer você comercial. Não fique a ver navios, gente. Vou levar Olha essa pra só. casa, vou levar essa pra casa. Fique a ver navios. Entra no site dos armadores e vê lá o naviozinho operando com as Marine webcams, Traffic. né, Teus e Tons. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Teus e Tons, o podcast que visa simplificar a forma como a gente debate o mercado de comércio exterior aqui no Brasil e no mundo. Hoje nós vamos falar sobre portos. Inclusive botaram um trocadilho aqui bem legal que nós vamos atracar no tema portos. Ô, louco, Olha só, o pessoal tá cacete, criativo do hein? Teus e Meu Tons. Deus do céu, olha. Então, esse episódio é mais um daqueles que a gente aborda os atores do Comex. E para nos ajudar a conversar e desmistificar quem é esse ator do Comex de hoje, que nós vamos falar sobre portos, eu estou na presença de 4 especialistas e vamos na apresentação deles aqui. Na minha esquerda eu tenho o Ricardo Nardes. Te apresenta aí, por gentileza. Olá, eu sou o Ricardo Nardes, conhecido como Bacana, já tenho aí 12 anos na área de logística. Dentre esses 12 aí, 5 anos trabalhei no Porto de Navegantes, então espero contribuir aí com o bate-papo. Show de bola. Aqui na minha frente eu tenho o Guilherme Quinol. Te apresenta aí, por gentileza. Olá pessoal, meu nome é Guilherme Alipensa Quinol, conhecido como Quinol. Eu sou formado em engenharia civil, fiz uma especialização em barragens, tentando ir para barragens e acabei no porto e eu não consegui sair mais. Essa é a pura realidade. Essa é a história da minha vida e estou aqui pelo menos há 7 anos atuando na área portuária. Show de bola. Diele, te apresenta aí, por gentileza. Olá, é um prazer novamente estar aqui no podcast, hoje para aprender mais especificamente com os meus colegas de porto. Eu também, durante a minha trajetória no comércio exterior, trabalhei em terminal privativo, portuário. Então, a ideia é trazer um pouquinho desse olhar de importadores e exportadores. O que eles têm que pensar ao escolher um terminal portuário. Show de bola. E por último temos Luciano. Te apresenta aí, por gentileza. Valeu, agradecer a turma aí do Teus e Tons aí pela participação no podcast. Meu nome é Luciano Schramm, eu atuo há 8 anos aí como comercial no Porto Itapuá. Na área de terminais portuários aí mais de 10 anos, com vivência também em armadora, agente de carga, inclusive experiência internacional. E também espero contribuir aí com a galera aí compartilhando aí conhecimento e experiência com vocês. Show de bola. Bora conversar sobre portos. Esperada aqui dança vendo como essa a primeira- corpo, vale. Parabéns sempre à produção. É sempre uma surpresa, sabe? Quando tu lê a pauta aqui. Bom, voltando dessa vinheta aqui que a gente não sabe o que aconteceu, é sempre uma surpresa pra nós, né? Vamos direto ao tópico portos, gente. Eu tenho uma pergunta aqui que começa a nossa pauta, que é: porto e terminal portuário são a mesma coisa? Quinol, o que tu acha? Existem diferenças aí entre um porto e um terminal portuário. Um terminal portuário, na realidade, quando se coloca, se pensa... Minha concepção é mais como um TUP, que é um terminal de uso privado. Certo. Todo porto, por ser porto, ele é uma autarquia regida pela federação. Então, no caso, existe o Ministério da Infraestrutura, que faz todo o regimento dele. A fiscalização dele é executada pela ANTAQ, que é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. E ele tem que obedecer todas essas normativas e todos os regimentos que acontecem dentro da sua poligonal. O que é poligonal? Cara, dentro da área... Papo de que ele tá engenheiro dentro. agora. Nunca tinha ouvido essa palavra na vida, entendeu? É por isso que eu gosto de trazer um engenheiro. Poligonal do complexo portuário. Isso é então, verdade. vai lá. Então, tudo que acontece lá dentro é fiscalizado e regido no caso, regido pela ANTAQ. Isso Certo. tem que acontecer. Tudo que a gente compra, a gente tem que informar a ANTAQ. Tudo que a gente vende, a gente tem que informar a ANTAQ. Certo. Ou que a gente quer se desfazer, a ANTAQ primeiro precisa aprovar. Aí, por exemplo, acontecem situações onde a gente... Porto Itajaí. Acontecem situações que a gente vai lá e quebra um muro porque a gente vai expandir uma área. Mas esse muro ainda não foi construído o muro para ser expandido. Então tem uma área lá... Tem uma grande área lá, aonde a gente vai, onde o caminhoneiro já pensa assim, né? Vou esperar ali antes de pegar minha fila. Mas a gente não pode deixar esse tipo de coisa acontecer. Porque tudo que acontece dentro daquela área tem que ser respondido pela ANTAQ, tem que ser fiscalizado pela ANTAQ. Então a gente sofre muito com esse tipo de coisa. Mas isso é a diferença entre o terminal de uso privado, que é o TUP, e o porto. Porto é sempre público, o terminal de uso privado, parte privada. A própria lei dos portos, que ela veio recentemente em 2013, ela abordou bastante as diferenças delas, inclusive deu algumas atribuições novas ao TUP, que é uma coisa muito interessante. É que, na verdade, assim, até, né, que não, o porto, ele pode autorizar uma empresa privada a operá-lo. Isso mesmo. Né? E daí ela passa a se tornar um terminal único privativo. Então, claro, a gente sabe que tem que ter capacidade operacional para isso, tem uma série de pontos. Certo. Mas os portos, eles podem autorizar que uma empresa faça toda a parte de operacionalização e tenha uma receita com base nisso, para que tenha mais produtividade, enfim, tem N fatores para isso, que a gente sabe que tem vários portos
aqui do Brasil que funcionam assim. Tem até, Luciano, uma pergunta simples, assim. Lá no Porto de Santos não é só um terminal que opera, certo? Não, então, entrando nesse gancho aí lá com Santos, é um exemplo clássico, né, da diferença de porto e de terminais portuários, né? Então, complementando aí que os colegas já falaram, né, o porto, vamos dizer assim, é a instituição, né, que segrega, que controla, né, os terminais portuários. E Santos é isso mesmo, né? Todo mundo fala Porto de Santos, mas na verdade você tem o Porto de Santos com vários terminais portuários, né? Bem conhecidos esses. Santos Brasil, Embraport, BTP, enfim. Então fica o Porto mesmo mais como uma instituição e os terminais portuários mesmo como os que tocam aí na operação. E até se a gente olhar em Santos, né, que a gente fala, Santos tem a maior movimentação do Brasil. Na verdade, a gente fala de Santos como soma de todos os terminais que operam lá no Porto de Santos, né? Então a gente tem o Santos representa tanto, somando todos eles. E em Itajaí também a gente tem os terminais, né? Terminal de navegantes, terminal de Itajaí, tem um terminal de carga granel, tem terminal trocadeiro, então tem vários terminais dentro do complexo de Itajaí, que é o complexo portuário. Essas definições que a gente vai procurando e vai tentando achar, elas realmente são cada vez mais complexas, porque a gente está tentando dar nome aí, como o Quinol trouxe a parte do TUP, etc., que veio com a lei dos portos aí nova. Mas basicamente o porto é o local ali, aquela conexão entre o mar e a terra, aquele bacia canal, aquela bacia de evolução e etc. e tal. E o terminal é onde é operado esse tipo de coisa que o porto oferece, né? Que é a atracação do navio, de coisa etc. que o porto oferece. Tem uma definição, como eu acabo fazendo muitas notas técnicas, tem uma definição que eu gostei muito quando eu escutei, que eu li num livro chamado Maritime Economics, então fica a dica aí para os acadêmicos, tá? Livro de 2019, terceira edição, que coloca o seguinte, que ela define que o porto é a área geográfica onde os navios são trazidos ao longo de terra para carregamentos e descarregamentos de carga. Simples assim. Por definição, simples assim. Principal, aí outras definições de outros autores que eu acho que é muito necessário de se entender assim, sobre a definição de um porto. Qual que é a principal função de um porto? É servir como um elo entre as cadeias de transporte. Então, o porto por si só, ele não é nada. Ele precisa de algo que esteja vindo e algo que esteja saindo. Vou construir um porto lá Barra Velha. Então, você precisa de toda a conexão do elo para que isso consiga se fazer acontecer. O porto ele não deixa de ser apenas uma parte na cadeia. Nós não somos assim, o maior, o mais importante é uma parte. Funcional e importante como todos. Show de bola. Uma das perguntas também que fica é sempre essa parte de portos públicos e privados, né? Quando uma pessoa, um acadêmico de comércio exterior, ele vai buscar sobre isso, já tem muito material, discussão e diferenças entre esses dois tipos, vamos chamar assim, de classificações, né? Apesar de que não é uma classificação em si. Qual que é a grande diferença disso aí? Bom, tem que pegar um pouco na parte histórica disso. Lá no início, pensa que a gente tinha portos e não existia um regimento sobre eles. Esse regimento foi evoluindo com o passar do tempo, que as cargas foram evoluindo, todos os operadores marítimos foram evoluindo. E aí, todo esse regimento foi feito pelo próprio Ministério da Infraestrutura. Na época não existia, possivelmente a gente está falando de Brasil República. Isso foi crescendo e foi se detalhando toda essa parte de regimento, diretrizes, o que podia fazer e o que não podia, mas todos os portos eles foram colocados como públicos. Certo. A partir desse momento, um porto público ele pode receber carga de um ou mais operadores, a GL já comentou. Porém, outras empresas que começaram a crescer e se destacar no mercado, elas também tinham a necessidade de mandar ou receber cargas. Então, começou a criar-se portos, no caso, terminais, só para fazer essa movimentação interna. Isso aí. Com essa evolução dessa movimentação interna, eles conseguiram ver, peraí, eu não consigo movimentar só a minha, eu consigo negociar e consigo começar a mandar a carga do vizinho, carga de um amigo. Era até um pré-requisito que você movimentasse cargas próprias. Exatamente, era um pré-requisito anteriormente. Com isso foi crescendo, e aí hoje em dia se expandiu para a própria lei 12.000, qual que é o nome da lei mesmo? Alguém lembra? 12.815, né? 12.815 de 2013, isso mesmo. Então, basicamente, isso foi crescendo, foi evoluindo. O que é é um ciclo como evolutivo. A gente esperava que esse tipo de coisa acontecesse. E é legal que a lei até se moldou para isso, né? Porque antigamente não era permitido, começou-se uma prática, viu que dava para puxar carga de um amigo, de um vizinho, etc. E a lei foi se moldando a deixar a chance de ter um privado para aumentar fazendo a essa operação. né? Até eu citei dos sindicatos, que é uma diferença que
que acontece na prática por conta até da questão de produtividade, questão de competitividade que a gente vê que acontece no Brasil. A gente vê a questão de greves também. Então, nessa análise entre o privado e o público no Brasil, eu acredito que isso pesa bastante. Pegando o gancho aí do público privado, né? Quem está começando agora, né? Basicamente, o público é dinheiro público, né? Um porto público. E privado realmente vai ser dinheiro, infraestrutura da iniciativa privada mesmo, né? Então, por si só, já tem basicamente essa é a definição, né? E com a lei dos portos, enfim, 2013, a União, enfim, permitiu que a iniciativa privada pudesse explorar essas áreas privadas, né? Mas a diferença é bem grande, né, Luciano? Nessa questão, por exemplo, eles podem fazer as mesmas coisas, eles têm as mesmas regras, vocês sabem disso, não? Depende. Depende se está dentro da poligonal do porto organizado, aquela área, aquela linha imaginária, tá, pessoal? Sim. Se está dentro do porto, da poligonal do porto organizado ou não. A lei, ela basicamente, como vocês colocaram, ela trouxe a modernização dos portos brasileiros com o objetivo de modernizá-los, reduzindo a participação pública e aumentando a participação privada. Estudando ela, eu pude entender assim, realmente como é que essas partes interessadas, todos esses stakeholders que nós temos aí nessa cadeia logística, eles se comportam. E por que um tem que obedecer uma regra e outro não? E essa definição do porto organizado, da poligonal, ela rege muito bem. Por exemplo, eu já cheguei a verificar em outros portos, onde certos terminais portuários lutaram contra serem inseridos dentro da poligonal do porto organizado para não ter que obedecer essas regras. E as regras são das mais variadas, certo? Aqui eu tenho algumas informações que por exemplo, como foi o investimento do poder público para aquilo, ele tem coisas que ele dita a ordem para aquilo, né? Por exemplo, contratação de mão de obra segundo a legislação comum, tem preços de tarifa pública, às vezes, que é a cidade, ou enfim, o governo que decide, é essa tabela que vai ser utilizada, diferente um pouco do porto, que é totalmente privado, fora talvez dessa poligonal aí, que é uma palavra que eu vou começar a usar agora, graças ao Quinol, que deixa você ter esse livre-arbítrio, que é o que está bom para ambas as partes. Se vocês querem fazer negócio, faz a tabela que tu quiser, usa a mão de obra que tu quiser. Desde que você honre com o tanto de investimento que você informou que ia aplicar, devolva a parte, então é um acordo, né? Um contrato. Como que foi essa parte de negociação? Você pegou essa parte, Baca? Então, eu estava lá na época, então eu lembro que teve bastante negociação, bastante tratativa sobre isso. Tiveram que contratar uma parte de mão de obra do OGMO, então hoje eu não sei como é que está exatamente, mas não é um negócio tão fácil, né? Então é briga em legislação, Entendi. Exato. Lá na Portonave, até onde eu sei, até nesse momento, ou em alguns outros terminais, isso deve acontecer também, é o seguinte, aonde foi pega o próprio porto, nos berços, ele tenta avançar o máximo possível que ele pode, sem entrar na poligonal, para que ele possa exercer com a mão de obra própria, né? E ele não precisa... Que traz um pouco mais de competitividade, querendo ou não. Eu tinha comentado, aproveitando o gancho ali, para exemplificar novamente a questão de Santos, né? Se vocês pegarem aí essa molecada que gosta de fuçar na internet, né? Pegar lá a estatística ANTAC, né? Da movimentação dos contêineres nos portos, vocês vão ver lá que Santos, né, bem destacado em primeiro, obviamente, né, bastante terminais, concentrador de cargas, é o estado, o maior PIB aí do Brasil. E aí vem a sequência ali dos portos, inclusive Santa Catarina, os portos aqui de Santa Catarina muito bem colocados, ali acho que entre os 6 primeiros estão os 3 aí catarinenses de contêineres. E ali no meio você vê a Embraport, né, daí quando a gente vê esse gráfico, a primeira pergunta que vem, por que a Embraport não está junto no volume de Santos, né, porque ela está fora do porto organizado. Nós ali em Itapuá, como porto 100% privado, é um grande diferencial a questão da mão de obra própria, tá? Entendi. Quando a gente fala dessa mão de obra, existente hoje por legislação, que no caso a gente está falando dos trabalhadores avulsos portuários, né? Certo. E esses trabalhadores, eles têm a sua carga de especialidade, mas porém eles têm legislações as quais eles têm que cumprir. Certo. E tem carga, existem pisos salariais os quais têm que acontecer. Eles têm limitações, querendo ou não, né? Tem regidas limitações pela lei que até inibem competitividade. Exatamente. E não só competitividade, mas também o próprio... existe uma certa parte que acaba afetando o operacional. Porque se você tem um número de TPAs ali, né, de trabalhadores portuários avulsos ali, que estão trabalhando, você tem 60 e você precisa de 100, você como operador está operando ali dentro da poligonal, numa área pública, mas você precisa de 100, ou precisa de um trabalhador treinado em um coisa item específica. Isso, em um tipo de trabalho, um tipo de descarga específica. Nesse caso, você consegue contratar pessoas de fora.
Ou, às vezes, você acaba ficando preso naquela limitação que ele tem para você exercer. Entendi. Não necessariamente isso é uma regra, é uma coisa que acaba sendo acordo entre portos e entre os próprios trabalhadores ou o próprio OGMA, né? Isso Entendi. acaba acontecendo. Que, na verdade, o que define, É brutal. o que a gente tem que analisar nesse ponto, até para avaliar, não o que é certo, o que é errado, é o público, é o privado, existe N razões para privatizar ou não, né? É a produtividade. É isso aí. Então, a gente está falando aqui de produtividade, está falando de receita, Eficiência. eficiência. Então, é isso que vai determinar se os seus portos públicos conseguem atingir isso de alguma forma, através da mão de obra que eles dispõem e tudo mais, ok. Mas como cliente, como importador e exportador, é isso que deve ser levado em consideração ao escolher um porto público, um porto privado, quem administra o quê, é a produtividade. Quem que vai entregar a carga, né? Seja para o cliente ou para o operador do navio, né? Apesar de que a ANTAQ também está só esclarecendo que, apesar de sermos um porto 100% privado, mas a ANTAQ fiscaliza tanto o público quanto o privado. Exatamente, Até- porque Né? ela regulamenta. Exatamente, não é porque eu tenho um porto privado, eu faço o que eu quero, ninguém está olhando nada e Quem dera. não é assim, né? Então a ANTAQ ela fiscaliza, né, tanto o público quanto o privado, enfim, mais obviamente na questão operacional, na eficiência, produtividade, né, que na ponta vai resultar em menor custo para o usuário, né? Para o importador, exportador, para o armador, né? Que é um grande usuário do terminal. Então, isso tudo reflete na ponta lá, que é menor custo para o usuário. Mas é legal deixar claro que, tipo, dentre esses portos, os 5, 6 primeiros aí, tem porto público e tem porto privado, tá? Isso não tem afetado grande parte do tipo de competitividade ou de movimentação. Mas se você pegar o ranking ANTAQ, você vai ver que nas primeiras posições quase todos são privados. É mesmo? Quase todos são. A gente tem Santos em primeiro Ou lugar. concessão, né? Ou concessão para iniciativa privada. Que o porto é público, Mas passou para iniciativa privada tocar. mas também segue aquelas regras que deveriam seguir um porto público total, certo? Ou não? Depende. Depende de novo? Vambora. Depende. E aí? Depende do acordo feito, depende do tipo de acordo de arrendamento, o tipo de acordo de arrendamento feito para fazer essa operação portuária no local. Entendi. Então, puxando o gancho, assim, não fazendo uma defesa, mas é um fato a ser considerado, é que esses trabalhadores, por mais que eles tenham sua classe, são respeitados, às vezes causam problemas em certos lugares, às vezes não, muitas vezes eles acabam trazendo soluções, eu já cheguei a assim, presenciar esse tipo de coisa. Há de se considerar a capacidade ou a carga de... Como é que eu posso dizer? A carga de experiência que eles têm. Muitos deles ali têm muita experiência nessa parte, então eles podem vir a treinar outras pessoas, Com podem certeza. vir a capacitar outras pessoas. Não estou dizendo que eles vão ficar para sempre ou que o X vai ficar para sempre, mas a gente tem que usar sempre o melhor de cada um Claro. para alcançar a produtividade que a própria Jerry colocou. É o fato, é o ponto importante aí. E a gente falou bastante aí da ANTAQ e ficou essa dúvida de quem que regula os portos hoje no Brasil, assim. É um só, é a ANTAQ? O que acontece nesse mundo aí? ANTAQ é o cara. Isso. ANTAQ é que realmente... Resumindo, direto e reto, a ANTAQ é o cara. ANTAQ Pula é que para a próxima fiscaliza. pergunta e vambora. Não, vai lá. Não, assim, E aí? a Arlon, ela que regulamenta, autoriza e tudo mais, mas todos os terminais públicos ou privados, eles devem seguir a fiscalização, a regulamentação dos órgãos anuentes. Né? Então, todos, Receita Federal, passam por essa licença. Então, eu quero operar num porto público como terminal. Ele vai precisar da autorização de todos os órgãos anuentes para operar. Certo. Só que quem vai determinar a operação, os limites e participar dessa negociação é a própria ANTAQ, né? Era muita licença para tirar, Baca, nesse ponto? Como é que era lá no dia a dia? Era bastante coisa, cara. A gente trabalhou muito tempo só buscando a legislação, entendendo, porque a gente sabe que, como eu falei, a gente não defende privado ou público, a gente está falando de pessoas. Então, independente se uma pessoa de mão de obra, pública, ou a gente quer botar lá dentro para trabalhar, para fazer o melhor, e às vezes a gente esbarrava na legislação que não deixava, ou no acordo. Então, assim, para conseguir tirar tudo, conseguir regulamentação, para movimentar carga, para contratar gente e tudo mais, é uma burocracia grande que tem que ser bem estudada, porque é um acordo bem complicado. Eu tenho uma informação aqui que eu achei bem legal, que é assim, ó, tem uma parte da lei dos portos que diz que é de competência exclusiva da União legislar sobre os portos e as suas instalações, desculpa. Mas aí, assim,
é a União que faz, né? Principalmente de todos os portos era para ser. Mas aí tem a ANTAQ, que é essa fiscalizadora, reguladora, é quem vai lá no campo. Essa mesmo. É que é a Agência Nacional de Transporte Aquaviário. É isso aí. É assim, ó, vou te dizer que eu tenho mais de uma pessoinha lá, além da ANTAQ, andando lá, fazendo essa fiscalização. Vamos lá, Você quem também mais? Deve Também, ter, né? com certeza. Também deve O ter. que mais que a gente tem aí? Olha, nós temos, por exemplo, eu vou citar alguns aqui mesmo, porque você deve ter uma experiência fenomenal aí na jogada, mas nós temos a Anvisa, que faz toda a parte de fiscalização das instalações, bem como as cargas, mas faz parte das instalações, verifica as instalações portuárias também, se está tudo acontecendo conforme o by the book ali, né? Certo. Nós temos a Comportos, temos a Sesportos. Mas o que é um, o que é outro? Sesportos é estadual, Comportos federal. Pensa Certo. dessa forma. E o que a Sesportos coloca, ela passa para Comportos fazer, fazer o parecer final. Nós temos a Receita Federal, que é uma outra parte interessada bem pesada e muito importante, que a gente tem que fazer toda a argumentação. bem atuante, né? Bem atuante, exatamente. O Ministério da Agricultura. O mapa. Mapa, O próprio e aí? O mapa Isso. não... Eles são fundamentais na cadeia, né? A questão de regulamentação ali das cargas, né? A questão da madeira, aí você tem o mapa vegetal, o mapa animal, né? Mas Receita, Anvisa, esses são os três principais aí pilares, né? Dos intervenientes ali dos portos. E tem mais coisa aqui, cara, que eu achei interessante que ninguém fala, né? Mas, assim, além dessas fiscalizações, os portos, público ou privado, ainda sofrem coisas como leis trabalhistas, então tem uma parte do trabalho. Sim. do Ministério, etc. Leis ambientais, como CONAMA, IBAMA e outras coisas, além, enfim. Tem regulamento aduaneiro, que é o obrigatório e que acaba regulando coisas dentro de portos e outras áreas. O ISPS Code, certo? Vocês devem ter bastante Code, coisa aí. Depois aí do 11 de setembro. Exato, né? Que é o Código de Segurança aí, que foi desenvolvido pela Organização Marítima Internacional. Eu achei uma aqui que eu não tinha ouvido falar ainda. Eu trabalhei como estagiário num porto e lá, essa aqui não lembro ter passado, que é a Norman, Norma da Autoridade Marinha. Portuária, elaborada pela Marinha. Isso mesmo. Tem Na prática, o que ela faz, Quinaldo, sabe? Ela faz todo o regimento do que acontece no espelho da água, vamos colocar assim. Entendi. O que acontece ali no espelho da água tem que passar e tem que ter a anuência da Norman. Então, por exemplo, nós temos certos acessórios, certos cuidados que a gente tem que ter num canal de acesso para você entrar e sair com o seu navio. A Marinha ela tem que estar ciente e tem que ter aprovado isso. Então, toda a parte de sinalização náutica, dragagem, as embarcações que entram... Por exemplo, você pensa assim, eu quero receber um navio maior, mas quem vai aprovar esse navio maior primeiro é a Marinha. Então, ela vai te aprovar com base nos critérios de segurança. Então, para quem estava ouvindo o ANTAQ até agora, eu acho que tem uma infinidade de pelo menos uns 15, né? Mas a ANTAQ acaba sendo o órgão máximo, né? Que acaba fiscalizando. É o que botar dia a dia ali. De operações, né? Isso. Você tem uma informação legal aí, Luciano, referente à tabela? Pode... Compartilhando aí a questão, por exemplo, de uma da fiscalização da ANTAQ, né? Hoje um porto, enfim, um terminal vai fazer algum ajuste aí na sua tabela, né? Na tabela de preços ali do porto, ela tem que submeter, né? Enviar para a ANTAQ com uma certa antecedência, para a ANTAQ dar o ok. E aí a gente pode passar a aplicar, vigorar essa questão. Eu até acredito, Luciano, que é mais uma questão de informação. Porque eu, assim, fazendo uma leitura dessa publicação dos preços com 30 dias de antecedência. Acho que é mais uma questão de... Os clientes precisam ser informados antecipadamente da tabela padrão. Porque caso o cliente não tenha uma negociação, ele vai sofrer com a aplicação da tabela padrão. Então, a informação está lá disponível um tempo antes. Vai dele acompanhar o site ou não. Cara, vocês estão me dando um gancho legal aí, que é assim, nós já conversamos sobre um pouco dos conceitos, a gente conversou um pouco de quem regula aí essa parte mais de fiscalização e nós vamos entrar agora um pouco nessa parte operacional da coisa. Como é que ocorre esse planejamento para atracar um navio hoje dentro de um porto, assim? Vocês conseguem dar uma ideia para o nosso ouvinte? A movimentação do complexo é muito importante quanto ao início do processo de como atraca. Então a gente precisa saber o que tem atracado de um lado, o que tem no teu próprio terminal, o que vai sair, o que não vai sair. Precisamos saber do tamanho, da profundidade do navio. Então, isso tudo faz com que tu possa ou não atracar o navio
no teu terminal. E é planejado com muita antecedência, Ricardo? Como é que funciona? Não, geralmente isso aí é um dia para o outro, porque a gente tem várias coisas que podem interferir, né? Por exemplo, chuva e tudo mais, maré. Viagem. Isso também entra muito na maré, então às vezes a gente planeja. E além de tudo, se for possível, se todos, vamos dizer, os santos baterem, tu tenta planejar para onde está o teu terminal, por exemplo, um navio com muito reefer, tentar botar próximo dessa quadra reefer, para tua logística dentro do porto ser mais próximo, tu ganhar produtividade e tudo mais. O que mais, Luciano? Como é que Eu queria ocorre voltar isso? uma etapa antes do Ricardo ali, né? Não sei se todo mundo conhece, mas os portos aqui, a gente trabalha com um sistema de janela de atracação. Porque assim, né? O pessoal que está começando, que não conhece um pouco, mas o navio chega a hora que quer, atraca ali, avisa que está chegando, vou lá, encosto. Então, né? Todos os portos trabalham com o sistema de janela de atracação. O que é isso, né? Na verdade, todos os serviços, né? Dentro da sua rotação, né? Então, alinhado com os portos que ele vai escalar, né? Então, um exemplo, digamos que as minhas terças-feiras, é só um exemplo, né? Eu vou receber o serviço da Europa, né? Então, está definido que a janela do serviço da Europa, por exemplo, é toda terça-feira, do meio-dia até o meio-dia do dia seguinte. Um exemplo, né? Então, significa que o porto, que aquele horário, o porto tem que estar preparado e aquele espaço de tempo vai estar ali aguardando a esse serviço chegar, né? O que acontece muito hoje em dia é o famoso navio chegar fora de janela, né? Então isso atrapalha, obviamente, né, a operação. Alguns terminais têm, vamos dizer assim, 100% das janelas ocupadas, então é um pouco mais difícil você encaixar um navio fora de janela. Por que o navio chega fora de janela, né? Então, dependendo de um navio que vem da Ásia, mesmo Europa, enfim, Ásia que é o destino mais longo, né? Então há uma série de intempéries aí no meio do caminho, já escalou vários outros portos, mas infelizmente grande parte dos problemas é nos portos brasileiros mesmos, né, que acaba atrasando a operação do navio, né? Então, um navio chegando dentro da janela, ele vai ser atendido, né, e aí entra o que o Ricardo falou, né, a gente recebe com uma certa antecedência aí a programação, né, do que vai embarcar. E aí há vários agentes no circuito, né, que ficam em contato constante, né, tanto porto, armador e autoridade portuária. Né? Então, o navio chegou dentro da janela, vai atracar, horário tal, e aí você segue todo esse, vamos dizer assim, esse contato direto, né, entre todos esses agentes, porto, armador e autoridade portuária também, questão da praticagem. Né? Para pegar autorizações, para... Na verdade, solicitar a autorização, por exemplo, a janela já é dele, né? Já está definido. Se ele chega fora de janela, e aí sim ele fica sujeito a um encaixe, né? Vamos dizer assim. E ele fica sujeito a você não poder mais receber e ele ter que omitir também, né? Exatamente, né? E aí que daí o cliente, mas omitiu por quê? Omitiu provavelmente porque algumas coisas já aconteceram antes daquele porto que atrasaram a operação. Era para atracar no porto de Santos ou Itapoá. Não atrasou, é culpa daquele porto? Não, é culpa do que foi acontecendo ao longo do trajeto. Ao longo da rotação do navio. Ao longo da rotação do navio, a não ser que deu um problema naquele porto específico, né? Uma máquina não pôde operar e tudo mais. Mas é bem difícil, né, Luciano? Geralmente é porque a trajetória já foi complexa. Ele já vem com um atraso no schedule, né? Na programação. Já tem essa informação com uma a gente já recebe com uma certa antecedência. Agora é um momento bem, esse ano, uma informação bem nova, né, pra gente. Aí o ano do 2020 a gente está vivendo o Covid, né? Houve já situações de navios e armadores, né? Tipicamente a Anvisa faz a inspeção no primeiro porto de entrada ou último de saída, que normalmente é Santos. Né? Então, se é detectada uma pessoa com um sintoma de Covid, esse navio fica 14 dias em quarentena boiando lá. Então, imagina como é que fica o schedule, né, do navio, tendo que ficar lá cumprindo 14 dias esperando. Então, com certeza vai omitir, né, portos aí até botar ele na rotação correta novamente. Nós temos embarcações aí que chegam e ninguém de terra pode ter contato com a embarcação que chegou, para não contaminar a embarcação, para todo mundo ficar lá seguro. Entendi. Então, e, Luciano, o seguinte, ele tem custo se ele chegar fora da janela? Essa atracação ela é mais custosa para o armador? Depende do motivo? Como é que funciona? A atracação em si, não. O grande problema para o armador
né, que se ele chegar fora da janela, né, digamos que ele chegou 6 horas atrasado. Se eu tiver condições de operar 6 horas a mais esse navio, ok, né, mas se ele chegou 6 horas atrasado, ele perdeu 6 horas de produção naquele navio e o próximo navio da janela estiver dentro da janela, ele tem que sair e eu tenho que atender o navio da janela. A prioridade é sempre o navio da janela. De repente não dá para completar a operação. Não dá para completar, que é o nosso famoso cut and run, né? Quem está no mercado é quando há o corte de carga, porque o navio não conseguiu performar toda a programação, porque ele ficou menos tempo na sua janela. Ou, por exemplo, só também complementando, ele pode ter que ficar boiando, esperando, daqui a 8 horas eu consigo te atender. Mas aí ele já pensa no próximo porto, ali eu tenho uma movimentação pequena e lá eu tenho uma movimentação grande. Então, ele tem que começar a fazer um cálculo para ver se vale a pena atracar ou se vai para outra... Há sempre uma interação muito grande, né, entre terminal, o armador, para sempre tentar receber, né, porque é importante ressaltar também que a omissão ela é custosa para o armador também, né, porque ele vai ter que descarregar esses contêineres em outro porto, vai ter que fazer o transbordo, então é tudo custo, né, então assim, o armador omitiu, né, mas assim, a omissão é em último caso, né? Então não é uma decisão fácil. E atrapalha muito não só essa parte de custo, mas desse relacionamento com o cliente, aquilo que foi acordado e etc. Exatamente. Entre o armador e o todo próprio o planejamento, cliente, claro. né, da própria receita do armador. E imagina, a gente acha descarregando importação, mas também tem a exportação. Tudo isso é custo para todo mundo. Uma coisa que é muito interessante, é muito relevante para ser colocado é o seguinte: a gente às vezes coloca que alguém está chegando atrasado, a culpa é de tal pessoa, né? Sai apontando o dedo, né? Super fácil apontar a janela do apontar o dedo. Mas às vezes a pessoa, o armador, não conseguiu embarcar porque a barra está fechada. É isso aí. E aí? A barra está fechada. O que acontece? Vai custar mais caro para mim? Não vai custar mais caro para mim? Essa é uma questão muito importante. O que acontece aqui no porto é o seguinte: se houve uma impraticabilidade de barra, seja ela parcial ou total, a janela do navio, dependendo do tamanho dele, ela é interrompida e o navio tem que ficar lá na parte externa. Assim que retoma a praticabilidade da barra para aquele porte de navio, se foi um fechamento parcial, ele tem uma preferência de atracação. Então a janela dele é a primeira, ele é o primeiro que vai entrar, mesmo que tenha outros na janela, ele é o primeiro que vai entrar. Mas é muito legal tu ter comentado isso para o cliente, operador, ou para quem está começando no comércio exterior, que esse tipo de coisa, como omissão, como esse atraso, etc., não é vantagem para ninguém, né? No fim das contas, eu acho que ninguém torce por isso, ninguém sai ganhando, não tem ninguém que fala assim, cara, levei vantagem. Agora, custoso. se tu conversar com os armadores, agora melhorou, mas recentemente estava com muito problema em Buenos Aires, questão de greve, enfim, então assim, todos os navios estavam com problema lá, né? Então estavam saindo com atraso lá, bastante atraso de lá, e acabava comprometendo o schedule aqui nos portos seguintes, né? Os portos aqui do Brasil, e aí é efeito cascata, né? Não adianta. Eu tenho uma pergunta aqui também que eu acho bem bacana, que é, a gente entendeu essa janela de atracação, essa parte de chegar do mar até o porto, né? E lá dentro do porto depois? Navio atracou, está operando. Como é que o porto se planeja quando um cliente pede assim, quero tirar meu container aí? Eu quero tirar meu container agora. Eu registrei Agora, a tô DI. com uma Fiorino Isso. e quero tirar um container, porque já Agora, aconteceu isso porque comigo, é urgente, né? a fábrica vai já parar. aconteceu isso comigo. Sim, o pessoal liga, Diele, me ajuda, preciso de carregamento lá, registrei a DI, meio-dia. Então, por que nem sempre é possível fazer esse planejamento nessa velocidade que o cliente em si quer, assim? Ele precisa, na verdade, o que ele precisa, né? exatamente. Ele precisa, mas é muito complexo, né? Você imagina uma operação de saída de container, às vezes o container ele está embaixo, lá na pilha, né? E o cliente precisa dele com máxima urgência. Então, são muitos movimentos, né, Luciano? Mas essa parte operacional, eu vou te dizer que é um processo até que rápido, tá? Mas assim, nesse caso, por exemplo, né, é uma importação, apesar de que a preparação do porto também, quando você recebe o navio, você tem os dois movimentos, né? Tanto a Expo e a Impo. Depois a gente pode falar um pouquinho da Expo. Mas numa importação também, primeiro, a carga tem que ser nacionalizada, né? Para o cliente falar, eu quero o meu container agora. Então, há todo um trâmite, né? Primeiro, essa carga tem que ser nacionalizada. Hoje o processo até que é rápido, tá? Cargas aí que não tem muitos órgãos anuentes. A gente tem cases ali de processos que saem em menos de 24 horas. Né? Então é muito rápido, muito eficiente. Mas intraporto
a gente sabe que tem vários envolvidos, né? Você tem que falar com o gate que vai deixar entrar o caminhoneiro para carregar isso, a liberação, ver se descarga, se está liberado. Na verdade, ou não. o próprio... Tudo via sistema hoje? Hoje Como é o que próprio funciona? cliente despachante tem interfaces, né? Tudo via sistema, vai acompanhando. Quando descarregou, já com a presença de carga, de posse da presença de carga, já consegue registrar a DI e vai acompanhando ali a liberação. Eu entendo que basicamente o despachante faz todo esse processo. Certo. Uma vez estando liberado, né, segue os trâmites ali da parte financeira, mas isso é muito rápido e aí já libera no próprio sistema para ele agendar a retirada. Né? Então hoje os portos aí também cada vez mais investindo em tecnologia. Né? Hoje se o cliente quiser, pelo menos o Porto Itapuá, ele consegue fazer isso tudo via celular, inclusive, né, acompanhar. Então é bastante rápido, tá? Da parte operacional é bem tranquilo. Eu acho que a principal dor do agendamento é justamente o planejamento. Geralmente quem quer tudo para ontem é porque não se planejou, não sabe que vai demorar um tempo. Então isso tudo interfere. Precisa planejar, precisa saber onde é que está o container na pilha. Então, além disso tudo, a gente tem também dias que o movimento está maior e dias que o movimento está menor. Certo. Então, se tem um navio de exportação operando, por exemplo, o que vai operar, e o porto já está socado de caminhão, não tem como entrar alguém para descarregar agora mais um. Depende de equipamento, depende de pessoas, depende de muita gente. Então tem dia que está mais movimentado, tem dia que está menos movimentado. Então tem vários fatores que influenciam Mas nisso. a questão E nesses dias cai a rede também, né? E nesse Nesses É, dias tudo. cai a rede. Isso acontece. Mas isso é uma boa, sabe, Baca? Às vezes a gente percebe o cliente um pouco ansioso para receber a carga, o que é natural, ainda mais, né, quando o consumo está muito alto. E a gente sabe que existe ali esse planejamento por trás. Por mais que o porto tenha produtividade, existe um processo para ser cumprido, como o Luciano falou. Liberação da carga, porque acontece às vezes o cliente, mas eu quero programar uma senha, mas ainda não nacionalizou a carga. Ele quer, Exatamente. ele só quer se antecipar. Mas para uma carga sair, ela precisa estar nacionalizada e precisa de um tempo. Você não manda uma máquina lá, uma heat stacker, para pegar um container assim simultaneamente. Tem muito planejamento por trás. Exatamente. E assim, como a gente trabalha com um sistema de agendamento também, então, obviamente, operações ela já sabe o que está agendado para horário tal e o que vai sair. Então, a gente tem tempo de se preparar operacionalmente. Mas há bloqueios, né? Querendo ou não, Luciano, assim, para eu me preparar, eu tenho que saber que a carga foi liberada, né? Não posso deixar qualquer pessoa se agendar. Ou Na verdade, se ela não está liberada e não foi concluído o processo ali documental, liberação, inclusive da parte financeira, né? Seja um cliente que paga à vista ou um cliente que tem prazo, enfim, dependendo da condição do cliente, ele nem agenda se todo esse trâmite tiver efetuado, né? Mas uma vez estando agendado, operacionalmente a gente consegue atuar para liberar rápido. Esse negócio do agendamento ajudou muito em todos os portos, assim, que antigamente era meio arcaico, né? Chegou o navio, vai todo mundo pro porto e espera horas na fila. Entendi. Uma das coisas que ficou de curiosidade para mim é qual é o critério que o armador leva para definir um terminal para atracar, assim. Quando vocês estão competindo aí em relação a trazer esse novo cliente para casa, né? Esse armador, essa linha, essa rota, enfim. Quais são os critérios que o armador leva em consideração na hora dessas ofertas? Um dos maiores quesitos que o armador leva é produtividade e custo. Né? Assim como o exportador, importador, o dono da carga é o principal cliente do terminal, o armador também é um principal cliente do terminal. Então o armador também avalia muito essa questão, né, de produtividade. O que o armador quer é produtividade e custo, né? Ele quer que o navio, o desejo do armador o navio fique o menor tempo possível com o menor custo possível, né? Então tudo isso ele leva em conta. E por isso que uma das coisas que me chama a atenção, que a gente até estava conversando aqui antes, é que os terminais eles leem uns tipos de KPIs, uns tipos de performance bem altas, até tipo o tempo que o caminhão que vai tirar uma carga ou vai deixar uma carga fica nas ruas dentro do porto. É avaliado isso? É para isso? É para usar isso não só como essa medida de performance, mas também como uma forma de convencer o armador a vir operar no teu terminal? Não só isso. É uma forma de produtividade, como também da gente poder planejar o próprio terminal, né? Então, todos esses indicadores do caminhão, desde o container que vai sair do navio, desde o navio que está lá fora, vamos começar por isso, né? O navio que está lá fora, ele sinalizou a entrada dele na janela dele, para ele poder entrar, do container descer dele para dentro do terminal.
Ele está lá dentro do terminal para poder sair. Todos esses tempos são contabilizados. São indicadores que contam aí para... São indicadores que contam. O nosso objetivo é sempre reduzir isso. A gente sempre quer lutar para reduzir esse tipo de coisa. Além de preço, além de... Posso complementar Claro, só o vamos lá, negócio vamos dos lá. KPIs ali? Claro. Um dos KPIs que o armador sempre fala bastante é o MPH, né? Não sei se todos conhecem, é o Moves per Hour. Né? Então, é quantos containers hora eu consigo movimentar. Então, é isso que o armador quer, realmente o máximo de movimento container por hora. Significa que ele vai... a operação dele vai ser rápido, né? E isso que tu comentou ali do tempo, né, de permanência dos caminhões, a gente chama de truck cycle, né? O tempo que entre o caminhão chegar ali nos gates, fazer a transação de gate, descarregar o container e sair. Né? Então, na verdade, a gente trabalha para tanto armador, os equipamentos, giro, né? Giro rápido, eficiência, né? Caminhão parado é custo, navio parado é custo, os equipamentos portuários, né, parado, mão de obra parada é custo, né? Então, a programação, todo o planejamento ali é feito para otimizar equipamento, mão de obra, né, com o menor tempo possível. Aí que, Voltamos ao assunto de que é ruim, atrasar é ruim para todo mundo. e aí que vem a questão de por que privatizar. Então, para um porto, muitas vezes é mais importante. Ele não tem condições de bancar tudo isso e nem expertise para operacionalizar. Ele abre a concessão para ter maior competitividade para aquela região, para fazer o porto operar com 100% do que ele poderia ter de receita, né? Recebendo outros armadores. Esse é um fato bem importante, na realidade, porque se você analisar, antigamente os portos eles faziam a operação, né? Só que foi visto que o know-how do porto em si não é a operação. O operador portuário, ele tem no seu core business uma atuação muito melhor. Então, eu vejo muitos terminais portuários que estão buscando privatização, estão buscando essa desestatização, né? Em busca dessa melhoria, dessa maior produtividade, para cada um fazer exatamente o que sabe fazer. E atrair os armadores, o serviço. Já presenciei. Tem ano também eles fazem bid. Então, os portos fazem a oferta para os armadores de como que eles vão, do que eles podem oferecer de produtividade, enfim, e ganha quem realmente, né, às vezes é estratégia. Já presenciei caso de que um porto ganhou, em contrapartida ele entregou outro lugar que não era no Brasil para ficar mais competitivo. Ele levou dois portos diferentes no mesmo serviço. Então acontece essa estratégia entre os armadores e os portos. Como de repente um operador portuário leva vantagem, né? Porque ele tem outros produtos na mesa aí, de repente em outros países que ele pode te oferecer ao ponto de, bom, me entrega esse porto que eu de repente faço aquilo contigo e a gente casa os dois e vida que segue, né? Pode ser feito assim. Tem um outro fato também. Desculpa. Pode falar, claro. Assim, fato. interromper o host é tipo pedir pra nunca mais voltar, tá ligado? Mas enfim, tu fica à vontade, imagina. Vai lá, tô brincando, toca o pau. Tem um outro ponto que são raras as vezes que a gente para pensar nisso, na realidade. É um erro nosso brasileiro, tá? O resto do mundo, muitos países aí, eu vejo que eles já têm essa concepção e essa análise. Mas para pensar, se coloca como armador aí, quantas embarcações você tem? E quando você vai analisar também, além de custo, a parte operacional, você tem que ver qual que é o risco que você está colocando nessa embarcação. Certo. Então, um terminal portuário, o armador ele sempre vai buscar também terminais ou portos que tenham todo esse canal de acesso seguro para poder colocar a sua embarcação lá e tirar a sua embarcação com segurança. É isso aí. Caso contrário, se acontecer algum acidente, não é pouca coisa. Até assim, Quinol, isso justifica todo o empenho que aconteceu para a bacia de evolução do complexo de portuário de Itajaí Navegantes, porque nós sabíamos que regionalmente é muito importante e caso não aumentasse, não finalizasse a obra da bacia de evolução, nós não poderíamos mais competir recebendo isso aqui em Santa Catarina, recebendo os grandes navios. Então, na verdade, é uma série de fatores, de produtividade, de condições de segurança e tudo mais. E tem uma coisa que a gente esqueceu de falar, que é a demanda do mercado também, né? Isso que eu ia aproveitar. Na verdade, tem um dito popular, né, que a gente brinca, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Na verdade, é um conjunto de ações, né? O armador vai colocar o navio nesse porto porque a carga está ali,
ou a carga vai atrás do navio, né? Tem essas duas. É um trabalho em conjunto, tá? A carga tem que estar ali, obviamente, né? E obviamente tem que ser vantajoso para o armador. Você tem que estar trabalhando simultaneamente em ambas as pontas. A gente vê muitos armadores questionando ao longo do tempo se vale a pena trabalhar com o porto A ou B para você, importador. Se você está lá no interior, você gostaria que ficasse a 600 km de distância ou a 700, mas com acesso a uma BR mais desenvolvida, para tentar ver e tomar essa decisão também de uma forma correta, levando em consideração o que você falou, Luciano, que é custo, que é essa parte de performance, mas também a demanda de quem está pagando essa conta, que é onde é que eu quero que chegue no final. E falando nesse cliente, o que ele precisa levar em consideração a hora que ele escolhe um terminal? Vamos dizer assim, eu tenho opções de armadores que atracam no lado A, no lado B, ali no Porto de Santos, ou no lado A, no lado B aqui no Complexo de Itajaí. Por que eu escolho A ou B? O que eu tenho que levar em consideração? Arlon, eu vejo no dia a dia, fazendo essa análise para os clientes, ali que vem o que o Quinol falou, depende. As situações, as análises, elas são customizadas. Porque, como a gente falou, nós temos hoje no Brasil, não só sobre Santa Catarina, no Brasil, nós temos portos que são menos produtivos, mais produtivos. Muitas vezes eles são menos produtivos que eu digo, eles às vezes não conseguem entregar na velocidade que o cliente precisa, mas tem tarifas mais competitivas. Vai depender de uma análise de operação por operação. Então, quando o cliente, além de olhar a localização, é claro, ele vai fazer uma análise de que se aquele porto tem o que ele precisa, muitas vezes ele só precisa de preço e tem condições de esperar um carregamento de 24 ou 48 horas. Não, ele precisa, ele tem a operação dele tem um lead time muito curto e toda operação, todo container que chega, ele precisa nacionalizar imediatamente e já sair. Então, esse é um cliente perfil para quem é mais produtivo. Ah, mas pode pagar mais? Depende, porque hoje, assim, a dica que eu dou, né, é converse com o porto que você gostaria de trabalhar. Avaliei que esse porto tem uma produtividade boa, quero colocar minha carga lá. Fazer uma negociação, não deixar a carga chegar, porque depois que a carga chega nos portos, é aplicado a tabela padrão, não tem mais negociação. Ah, mas daí vamos fazer para o futuro. Para o futuro pode ser que sim, mas aquela carga vai ser aplicada a tabela padrão, já é uma prática dos portos. Então, para fazer essa análise, eu penso que o cliente ele tem que olhar, né, produtividade e avaliar se o que ele está buscando para a operação dele. E além disso tudo, ele também tem que contar com fatores que não dependem do porto só entregar. Por exemplo, o tempo de vistoria de uma Anvisa, o tempo de vistoria de um mapa, que isso tudo pode interferir, quanto tempo vai levar para deferir ou não uma ali. Depende muito desses outros órgãos que às vezes não está na competência do porto mesmo trabalhar e tentar melhorar, porque é federal. Então, essa vistoria de alguma coisa específica da carga, tipo mapa, Anvisa? Exato. Acho que o vinho agora está sofrendo bastante com isso. Então tem cargas paradas aí há 30, 40 dias, porque o pessoal não libera. Então isso complica bastante também. Foge do controle, né? O que o cliente ele tem que ter no radar é o preço que o conhecimento de que isso pode custar mais, né? Então, vai na análise dele. Embora hoje no Brasil ainda essa seleção de para onde que vai o processo, tanto da Anvisa como a mapa, é feita a nível nacional, né? Então, independentemente do porto, vai sofrer com essa espera. Mas pensa o seguinte, é de interesse de toda a cadeia portuária, inclusive dos próprios portos, dos operadores, que essas vistorias aconteçam mais rápido. Então, você pode ter certeza que eu já presencio muitas vezes esses operadores buscando essas análises, essas conferências mais rápidas para que tenham uma produtividade mais rápida, consequentemente tenham KPIs melhores para conseguir atrair mais... Às vezes até pressão em governo para botar mais um cara fiscal lá, mais um fiscal para ajudar, etc. Acho que é feito, né? Tem processos, tem projetos que são feitos. Isso é uma cadeia que se evolui constantemente. Então, existe, por exemplo, um projeto que está sendo iniciado. Foi recente isso, junto com o Ministério da Infraestrutura e com o governo da Inglaterra, para criar um sistema uma plataforma chamada Port Community System. Então, isso é uma coisa que está crescendo e está sendo colocado, e com auxílio até e incentivo da própria Ministério da Infraestrutura, para tornar isso mais rápido, para tornar toda essa viabilizar isso de uma forma mais rápida. Show de bola. Eu acho que do que vocês falaram aí ficou mais como
preço, né, a própria tabela de armazenagem, etc., a eficiência de que esse porto pode te entregar e a tal da proximidade perto da onde está a sua carga, o seu CD, a sua empresa, enfim. É uma análise, né? É uma Às análise... vezes- exatamente. Às vezes um porto muito próximo de você não tem a mesma competitividade do que um longe. Mas como que está o transporte rodoviário para lá? Como que está a disponibilidade de caminhões, de transportadoras, essa competitividade? E eu acho que até como um todo, né? Porque, por exemplo, existem benefícios fiscais de importação e exportação em cada estado que você tem que levar em consideração. Daí não é só o terminal, será que essa engenharia do meu processo inteiro de importação e exportação vale mais a pena por aqui ou por lá? Por esse terminal A ou B? Por esse estado A ou B? É assim mais ou menos que funciona, certo? Quem tá começando se assusta, mas é isso aí mesmo. E é por isso que cada vez mais se aproximar de especialistas. Ou ouvir os teus tons, também Ou resolve, tá? ouvir os teus Exatamente. Ouvindo o nosso podcast aí que você vai aprender bastante. Exatamente. Show de bola. Gente, eu queria pular para uma pergunta que a gente ouve bastante no dia a dia e ouve bastante, principalmente, até fazendo um paralelo com os aeroportos, é bem comum, que é essa parte de hubs. Como é que a gente conceitualiza esse hub aí? Qual é o impacto disso no dia a dia, no nosso mercado? Quem consegue me ajudar? Posso começar? Bora, vamos lá. Legal. Ali no nosso porto, por exemplo, né, acho que todos aqui na mesa, enfim, conhecem um pouco da história. Sempre foi dito, né, o porto veio com esse perfil de hub, né? O Brasil, diferentemente de países desenvolvidos como a Europa, a China, é um dos poucos portos que o navio vem e pinga basicamente praticamente todos os portos, ainda faz a descida e a subida. Né? isso Você aí. vai na Europa, são 3 hubs. Você vai na China também, meia dúzia de 4, hubs, depois é tudo feeder, né? Isso Então Para quem não sabe, feeder são navios de menores portes que levam aí, pode levar de 10 containers até uns 50, assim, vai. navio feeder a gente chama aqui no Brasil de Ou a nossa cabotagem, cabotagem né? que pode levar Que cresceu bastante, né? Hoje Vai crescer mais ainda, E vai crescer cada vez mais. A gente já tem navios de cabotagem com 6, 8 mil. Deus. Bastante. Legal, Vem crescendo ótimo, bastante. ótimo. Principalmente depois da greve ali dos caminhões, né? É um modal que vem crescendo bastante. O próprio governo tem incentivado, isso, tem incentivado criando. Existe um projeto Só- de lei, BR do Mar, que É isso aí. vem para entrar com isso. Então, Só que até diferente do longo... Hoje o longo curso, ele tem que encerrar, né? A gente ainda não tem essa utilização de hubs. Então, hoje o longo curso, ele tem que encerrar num porto no Brasil, diferente até do que acontece de você... engata num feeder, mas ainda é a mesma operação. No Brasil, não. no Brasil ele faz o transbordo, né? A questão do hub ali, para simplificar, é você concentrar cargas, né? E dali, daquele concentrador de cargas, você, através de navios menores, né, feeder ou cabotagem, aí você distribui para... principalmente para minimizar essa questão da deficiência de infraestrutura de vários portos, né? Hoje, vários navios que vêm, a gente citou aqui durante o bate-papo, por exemplo, no Plata, ali na Argentina, tem muitos problemas para receber os navios que atracam hoje, os navios grandes, né? O armador ganha com isso, né? O objetivo do armador também é botar cada vez navios maiores, com Melhor eficiência. menor aí de eficiência, gasto, menor combustível, custo, menor combustível, ganha em escala, né? A quantidade. Então são poucos os portos hoje que teriam condições de se tornar hub, né? Mas é uma tendência que talvez foi não desacelerado um pouco assim, vamos dizer assim, com o fator econômico, né, do Brasil aí dos últimos anos, esse ano também, mas que lá fora já é bem comum, mas que a gente acredita que ele vá voltar, né, nessa questão aí. Cara, com uma extensão como o Brasil, eu acho que estava na hora já de a gente começar a operar assim, né? Porque querendo ou não, assim, eu morei na China e posso dizer o que eu vivi lá, que existem uns 4, 5 hubs na China e o conceito é bem básico, é assim, vamos concentrar carga de portos menores dentro de um porto e sair com um navio grande, cheio, para aquele destino, porque senão nós vamos ter que fazer uma logística muito louca. Cada porto pequeno tem que conectar com um outro porto fora da China, por exemplo. Então, ao invés de um navio levar carga e depois lá dentro a gente distribuir com navios menores, usando até a rede fluvial interna do país, rodovias, ferrovias, etc., também podem ser utilizadas. Não. Seria feito só assim, pega um portinho lá do nada que tem 4 mil contêineres para o Brasil e põe um navio de 9 para carregar até aqui num porto que só descarrega 200, depois outros 400. É muita perda de efetividade isso, não? Você tem que pensar o seguinte, na realidade tem uma coisa, tem um fato muito importante a ser levado em conta, que é uma palavra muito interessante, tá? Fica a dica. Mais do que poligonal? Não, mais do que Ah, poligonal. tá. É chamado Vamos de Interlândia. Vai lá, explica para nós, por favor, que não. Seguinte,
Bom, primeiro eu não escutei falar a definição, não sei se falaram ou não, mas a definição do próprio Vai lá. hub port. Um hub port é um porto maior para conseguir receber embarcações maiores. Mas pense o seguinte, vou crescer cada vez mais o meu porto. Quanto mais eu cresço o meu porto, mais eu tenho que ter a infraestrutura para suportar ele. Para realmente pegar toda essa carga, transformar, gerir toda essa carga, destinar ela, querendo ou não, nós somos uma parte da cadeia logística. E é engraçado falar, né? Mas tu falou uma coisa muito legal, que é destinar essa carga, porque um hub port normalmente não é o destino, né? Exato. Ele é um exatamente. distribuidor, Serve né? como a conexão, né? Trazendo para o dia a dia, para ficar bem simples para o nosso objetivo aqui, quando a gente vai fazer uma excursão e combina um lugar para todo mundo se encontrar e pegar um ônibus e desse ônibus a gente vai sair. Exato. Então exatamente. vai vir Ou gente por que de a gente todo vai lugar. sempre para Guarulhos para sair do país ou ir para Um outro voo. aeroporto, né? A gente sempre Exatamente. aparece lá, né? Exatamente. Entendi. Então, você tem toda essa cadeia, e isso é chamado, eu até aprendi essa palavra com outros operadores portuários lá, outros colegas da profissão, chamado de Interlândia, que no caso significa terras de trás, no caso, né? É uma palavra que se refere à parte maior que fica por trás do porto para poder Certo. receber tudo isso. Show de bola. Bom, tem uma pergunta aqui que fica para nós, que é quais são os desafios que vocês estão vendo para o setor portuário nos próximos anos aí? O que vocês estão falando dentro das empresas? O que vocês estão falando no mercado, no bar aí, tomando uma gelada com os amigos de comércio exterior? Eu penso que o desafio que a gente tem aqui é dar conta de como vai funcionar na prática essa nacionalização sobre águas que a gente vê cada vez mais. Então, eu penso que os clientes eles vão esperar que a carga chegue e quanto antes seja que ela saia. Então, todo mundo vai ter que pensar sobre isso nos portos, porque é uma realidade que está cada vez maior, né? Que a gente já sabe que tem clientes que estão operando nesse sentido. Então, se os portos hoje já são produtivos, eles têm que ser cada vez mais, porque a Receita Federal, né, os órgãos, eles estão trabalhando para isso. Para a unificação do processo, para maior agilidade e a cadeia logística, né, a infraestrutura do Brasil, ela vai ter que acompanhar essa velocidade. O que mais temos aí de dificuldades ou desafios aí para frente? Bom, assim, engatando o próprio gancho que eu estava utilizando da parte da Interlândia, né, onde você tem que fazer todo esse crescimento do entorno de um porto para poder crescer, para poder receber navios maiores, porque é mais competitivo e é mais barato para o próprio armador transportar mais carga num lugar Claro. só. É muito fácil pensar dessa forma, né? Muito direto. Mas você tem que ter toda essa preparação. Então, eu acho que o primeiro ponto é, quando você olha para cada terminal, vale a pena um terminal X investir para receber navios maiores, de cargas maiores ou próprio embarcações maiores? Ele tem equipamentos de içamento necessários para conseguir receber isso. E depois que ele receber isso, ele tem espaço para armazenar tudo isso, para fazer todas as movimentações necessárias. Então, e ele tem calado, ou seja, ele tem a profundidade ali da lâmina da água até o fundo do rio para receber esse navio. Não é só preparar ali o porto, não, como a gente coloca. Nós somos apenas um elo da cadeia. Tem que ter Todo o externo, resto, né? cara. O Back-office inteiro, né? Exato. tem que Até a ter gente toda vê parte muito, de trás. até uma coisa que a gente está vendo muito é que os portos, principalmente aqui no sul, a gente está muito bem servido, eles são autônomos, eles buscam produtividade, buscam pessoas boas, e às vezes a gente esbarra em transportadoras que não se atualizaram, em despachantes que não se atualizaram, e o back-office está ficando back mesmo, muito para Exatamente. trás. Exatamente. Gostei do trocadilho. Isso que tem competitividade, né? Isso é um ponto super positivo do sul do Brasil. A gente tem Estamos bem servidos Estamos aqui bem no estado, servidos. Os portos, eles interagem muito em melhorarem cada vez mais. A gente tem competitividade, né? Hoje a gente tem 5 portos em Santa Catarina, por exemplo, operando containers, nem todos, e cada vez caminhando para se tornarem melhores. Bom, Jelly, até pegando esse gancho que eu acho bem legal, é assim, ó, a gente vem falando dessa infraestrutura e de como a gente tem que melhorar, e o Knoll falou uma coisa da parte desse back-office, junto com o Bacana aí, que é, e a parte de trás, qual é o desenvolvimento? Tem uma informação aqui que o investimento privado em portos brasileiros pode superar até os 14 bilhões em 2022. Só que está todo mundo sofrendo com insegurança jurídica, que daí vem de back-office. O que adianta eu investir pesado nessa eficiência, etc., se as leis, o regimento e esse controle não me ajudarem nisso, né? Até onde eu posso ir e até onde eu fico inseguro ao ponto de dizer, eu não vou botar esse maquinário de última geração lá, não sei até quando minha concessão vai, não sei até quando Exatamente. esse tipo de
de prática, ou esse tipo de regra vai ficar assim ou vai mudar. Vocês concordam com isso, que também tem um pouco dessa barreira? Mas é muito medo, na verdade, isso em todos os aspectos no Brasil, né? Infelizmente a gente sofre com isso, assim, porque são grupos estrangeiros que muitas vezes desconhecem de como as coisas funcionam. Na verdade, nem nós conhecemos como as coisas funcionam, né? Exatamente. Às vezes fica porque difícil, elas mudam, né? Tem carga na água que muda alguma coisa na legislação. Eu tenho uma opinião muito até grosseira de dizer, mas assim, tu tem que ficar lendo o Diário da União o dia inteiro para ver se mudou alguma coisa. E é muito difícil se manter atualizado numa área como o comércio exterior, que é generalista. Você tem que saber sobre muita coisa. São vários órgãos anuentes, vários operadores. É um trabalho, um mercado extremamente multidisciplinar. É bem difícil se manter atualizado no fim das contas, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está aqui sentado com alguns operadores de comércio exterior, tem um engenheiro aqui falando com propriedade sobre a parte, vamos botar, de infraestrutura dentro de um porto. Então, você tem que entender um pouquinho de muita coisa e ainda assim saber muito sobre algumas coisas para operar no comércio exterior fica bem difícil, né? Isso é uma pena, porque quanto mais investimentos quanto mais operadores tiverem interesse em investir no Brasil, gera mais competitividade, gera mais oportunidade de o cliente ter opções para escolher. Um ponto que é legal também é assim, a iniciativa privada ela quer fazer. Né, se o governo deixar a iniciativa... Quando eu falo governo, a União, né? Certo. Deixar a iniciativa privada trabalhar, ela vai fazer. Né? Então, ali, pegando o gancho da tua última e da penúltima pergunta, ali, o desafio dos portos, principalmente no próximo ano, né? É que realmente a União deixa a iniciativa privada trabalhar. Né? Então, pegar um gancho, por exemplo, dragagem. Né? Agora aqui no Vale, recentemente, o Estado foi 200 milhões e o município 100 milhões aí para dragar. Exatamente. Né? E quem bancou todo o estudo foi a iniciativa privada. Porque no Brasil é obrigado por lei que dragagem tem que ser feito pela União. Então, assim, por que não mudar isso? Né? Se você deixar a iniciativa privada dragar, ela vai fazer. Obviamente, a iniciativa privada quer o retorno. Né? Claro. Se a União abrir mão um pouco de... mas eu drago, eu tenho capital, eu quero investir, porque a dragagem vai me propiciar trazer navios maiores, enfim, custo, mas em contrapartida você abre mão um pouco de receita. A iniciativa privada vai fazer. A gente pode comparar, por exemplo, com estrada. Né? O governo não vende estrada aí porque alguém compra e põe em pedágio, porque vai ter o retorno. Uhum. Né? Então, assim, eu acho que no viés assim, né, do futuro para os portos é que realmente... a União, enfim, deixando a iniciativa privada trabalhar, com certeza vai fazer. Eu não diria nem só dragagem. Acho que a iniciativa privada, cada parte da iniciativa privada tem sua característica, tem seu know-how, seu forte assim, no trabalho, e isso deve ser buscado para cada área do porto. O porto em si não é apenas um lugar onde o navio atraca. A gente tem toda a parte de sinalização náutica, tanto de canal externo quanto de canal interno. Existe bacia de evolução, existem outros terminais amontantes, se for um porto estuário, se for um porto externo. Por exemplo, a gente conversa muito sobre a parte de crescimento do porto, né? E me perguntam muito sobre, mas para um porto crescer, e para crescer mais, eu falo, gente, para crescer mais, você vai ter que crescer lá para fora do oceano. Você faz um braço lá fora, nem já existem outros portos, claro, né, offshores, e pronto, vai crescer mais, vai crescer à vontade, cresce sem limite aí, já liga até a África, já faz tudo acontecer, já. O engenheiro. Cara, engenheiro, vai para a China trabalhar assim. É possível, cara, eu só preciso de dinheiro, eu fico dizendo assim, então... Mas exatamente, eu concordo plenamente. Acho que a iniciativa privada, cada parte tem o seu know-how, tem que fazer acontecer. E na cadeia toda, né? Porque o porto ele é a ponta da logística, né? Então, às vezes, a gente se depara com algumas situações de há vários gargalos na cadeia, né? Mas a ponta sempre é o terminal, né? Então, há todo um gargalo atrás, né? Seja até na produção, no envio, na retirada, que acaba gargalando no porto, isso. Que é a ponta da cadeia, né? Que é um pouquinho mais burocrático do que as outras áreas, querendo ou não, porque a gente está falando sobre o nosso comércio exterior. Eu não vou chamar de comércio exterior, mas sobre a nossa hegemonia local, assim, de daqui para frente é alguma coisa externa. Então a gente tem que tomar cuidado nessa entrada e nessa saída de coisa. Então ela realmente é um pouco mais burocrática do que coisas internas, movimentos internos que às vezes é só uma troca de papéis, às vezes é um ok. E não tem que seguir uma regra mundial para alguma coisa. E é importante, essa questão da segurança jurídica é fundamental, atrair mais investimento, novos players, né? A competitividade ela é saudável, né? O usuário vai ter o poder de escolha, então
Na verdade, o importador, exportador, o armador, enfim, todos só têm a ganhar com isso, né? Show de bola. Gente, para finalizar, eu tenho uma última pergunta que eu gosto de fazer em todo podcast, que é: se o nosso ouvinte não prestou atenção em nada do que a gente falou até aqui, porque está dirigindo, fazendo uma coisa, estacionou o carro ali na frente da empresa, o que a gente pode deixar de dica para ele em relação a portos, a esse ator do comércio exterior, para ele levar e já utilizar daqui para frente? Eu penso que o cliente ele tem que ter conhecimento de como que está operando aquele porto, como a gente falou, a questão de produtividade. Está me atendendo, uma questão de produtividade, mas dá para negociar um pouquinho aí a tabela, se dá para conversar com o seu comercial, tenha uma pessoa de referência dentro daquele terminal para ajudar você a encontrar as melhores alternativas. Então, eu acho que a comunicação ela tem que ser boa com os portos. Então, tanto o importador quanto o exportador, ele deve ter uma boa comunicação para ter o melhor atendimento. Show de bola. E aí? Eu diria, faço das palavras da Diele a minha, mas eu penso o seguinte, você vai mandar lavar o seu carro em qualquer lugar? Você não vai mandar lavar o seu carro em qualquer lugar. Você vai mandar lavar onde você sabe que vão cuidar. E depende também do preciosismo que você dá para o seu carro, que é o seu bem material ali que está colocando. Não estou dizendo que eu sou uma pessoa bem materialista, mas pense o seguinte, o cliente, ele quer cuidar da carga dele. Com então, certeza. ele vai ter que mandar a carga dele para um porto ou para um terminal portuário que ele sabe que vai cuidar da carga. Se ele está trabalhando com celulose, ele tem que cuidar muito da carga, porque qualquer gota de água que caia na carga dele, ele está perdendo a carga. É isso aí. Então, tem que olhar todo esse background, tem que fazer essa pesquisa, tem que fazer esse contato tanto com o seu armador como com o seu operador, para ver se isso está sendo cuidado. E, assim, o que eu colocaria para uma pessoa que não escutou nada desse podcast que você colocou, né? Eu diria que um porto, ele é uma estrutura e uma entidade extremamente multidisciplinar, onde a gente não tem que entender apenas de cadeia logística, mas a gente tem que entender também a parte de infraestrutura, a parte de ondas, correntes, toda essa parte para poder cuidar, porque no fundo a gente quer melhorar a produtividade do barquinho que entra, que deixa um container, que pega outro container e que sai, ou com passageiros. Show de bola. É isso aí. E eu acho que também serviu para desmistificar um pouco aquele negócio que a culpa é sempre do porto, que eles que atrasam, eles que fazem isso, eles não fazem porque não querem. Então tem um planejamento, tem um back-office desde a saída do container do navio, da entrada. Então tem bastante coisa que acontece ali dentro, bastante órgãos anuentes que interferem, e eu acho que é isso importante. Show de bola. Luciano, Eu para assino finalizar? embaixo o que meus colegas falaram, mas eu queria me dirigir talvez um pouco mais para o público, que é essa garotada que está chegando agora no Comex, né? Até porque acho que todos nós aqui já passamos por isso, mas assim, sejam curiosos, enfim, hoje todos os terminais aí tem site, vários termos que foram abordados aqui vão estar lá, né, vários termos, tabela. Eu queria, escutei essa palavra aqui, vou lá fuçar no site. Hoje em dia essa molecada também é muito ligeira nisso, né? isso A tabela é pública, né, A tabela Luciano? é pública, tem várias informações lá, tem um webcam, o cara consegue ver o navio operando, alguns equipamentos portuários. Então, assim, sejam curiosos e é isso aí, se realmente você não viu nada. E eu quero falar um ponto aqui. Se Vamos quiser lá. visitar, entre em contato com Teus e Tons, que a gente pode organizar uma visita técnica. Show de bola. Isso aí. Gente, fechando o podcast aqui, eu espero que vocês tenham conseguido receber esse carregamento de informações úteis e de qualidade aí. Não fica aí a ver navios. Eu tô gostando muito, cara. O que foi isso, Robson? Foi Que isso? Binho, isso é coisa tua, né, Você tá Binho? tentando fazer Tava você... inspirado hoje. Essa pauta. Ele tá tentando fazer você comercial. Não fica a ver navios, gente. Vou levar Olha essa pra só. casa, vou levar essa pra casa. Fique a ver navios. Entra no site dos armadores e vê lá o naviozinho operando com as Marine webcams, Traffic. né? Marine Traffic, enfim. Não, brincadeiras à parte, cara. Ajude a gente a levar o conteúdo do Teus e Tons aí pra frente, pra todos os cantos aí do Brasil. Se você não sabe como, é simples. Segue a gente no YouTube, no Spotify, compartilha esses conteúdos nas suas redes sociais e bora simplificar o Comex aí. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Obrigado, eu acho que o conteúdo ficou de ótima qualidade. Valeu, um abraço, até mais.